Pois é, o Santos finalmente fechou o seu elenco em busca do Campeonato Paulista. Pode ser que venha novos reforços no meio do ano para a disputa do Campeonato Brasileiro. Acho que deve acontecer, principalmente do meio campo para trás. Mas fato é que o Marcelo Teixeira deu uma entrevista ali para alguns repórteres na saída do jogo contra o Noroeste na última quarta-feira, dizendo que sim, agora com a chegada do Thiago Maia, que ele já meio que confirmou, o Santos fechou o elenco para a disputa do Campeonato Paulista. Eu tô aqui para conversar com vocês sobre esse elenco, entender qual é esse elenco, né? Porque o Caixinha havia falado que gostaria de trabalhar com 23 jogadores, mais a questão da base, etc. Hoje o Santos conta com 36 jogadores, talvez 37 se você considerar o Aguaio, porque a gente não sabe ainda onde o Aguaio vai ser absorvido, se vai ser no sub-20 ou se vai ser no profissional. Fato é que o Santos conta com muita gente que precisa aí dar um rumo, né? Então é isso que a gente vai analisar hoje. O elenco do Santos para a disputa do Campeonato Paulista, para até a janela do meio do ano, está bom ou faltou alguma coisa para o Santos contratar para 2025? Deixa seu like aqui, é muito importante. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Meu nome é Rodolfo Gomes. E, se você quiser tornar-se membro, é muito importante para a gente. É só você clicar aqui no Seja Membro ou no link na descrição, caso o seu aparelho aí para visualizar o vídeo seja iOS. E aí o que acontece? Assim que você assinar o clube de membros, você já tem acesso direto via comunidade para o nosso grupo no Telegram para trocar uma ideia de Santos. Também, quinzenalmente a gente tem live, tem vídeos aqui semanais exclusivos para membros e um encontro semestral presencial que a gente ainda vai marcar. Então, é só R$ 7,99 por mês. Se você puder, ajuda demais a gente. Bom, o Santos montou seu elenco, Marcelo Teixeira deu uma entrevista, muito me surpreende, porque se dizia que além do Thiago Maia, o Santos estava buscando o Rodrigo Villagra. Aí eu fico pensando, o Ángel Aguaio veio para esse lugar? O próprio Caixinha falou, sem falar o nome dele na última coletiva. Será que ele está vindo para o profissional? Tem gente que garante que é para a base. Fato é que eu esperava mais um volante, mais um cara primeiro volante, porque embora eu acho que o Thiago Maia faz muito bem a função de 5, tenho quase certeza que na cabeça do Caixinha ele vai ser um 8. E o meio de campo do Santos foi, durante boa parte da competição, o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles dessa equipe. Agora coisas parecem ter se encontrado com o João Schmidt e Bom Tempo, que estão fazendo, nesses últimos 2 jogos, fizeram uma belíssima dupla, inclusive o Schmidt elogiado pessoalmente nas redes sociais pelo presidente Marcelo Teixeira, dizendo que ele está jogando muito, que para o Marcelo, o Schmidt foi o melhor em campo, sob os olhos do técnico da seleção, e que se ele continuar assim, ele vai ter uma chance na seleção. Achei um pouco exagerado, mas fato é que o Schmidt entrou muito bem contra o Corinthians, ganhou a posição e jogou os 2 últimos jogos muito bem, com muito dinamismo, outro ritmo de jogo com relação àquilo que ele vinha apresentando no início da temporada. Então, é um reforço sim para o Santos, porque era um cara, inclusive, que muita gente dizia, Thiago Maia vai chegar, ele vai rodar, vai sair, o Santos não deve contar com ele. Então é um reforço daqueles que lá já estava. A gente viu o Schmidt em vários jogos, principalmente no Campeonato Paulista do ano passado, jogar muito bem. Ele fez, embora o Campeonato Brasileiro da Série B dele não tenha sido regular e não foi de fato, nem dele nem do Pituca, teve jogos que ele jogou muito bem na Série B, que ele foi eleito melhor em campo. Então é isso, vamos analisar esse elenco e entender aqui se o Santos tem hoje um elenco, qual é o tamanho do elenco do Santos e o que meio que falta aqui para disputar o Campeonato Brasileiro, se tá bom, se não tá. O Edu fez uma arte aqui que eu vou compartilhar com vocês. Esse é o elenco do Santos. Então aqui a gente tem os 3 goleiros, João Paulo, Brazão e Diógenes. Na lateral esquerda temos 4 opções, Souza, Kevson, Vinícius Lira e Escobar, no caso começa com Escobar. Aqui na lateral direita, Sherman, Léo Godoy, Aderlan e Rainer. Temos os 5 zagueiros, Luan Pérez, Gil, Zé Ivaldo, Basso e Luizão. Os primeiros volantes em tese, Schmidt e Rincon. Aí temos Pituca, Thiago Maia, Bom Tempo e Ian, que seriam em tese os camisas 8. Os meio-campistas camisas 10 aqui, Neymar, Tassiano e próprio Soteldo, que pode jogar na esquerda, pode jogar na direita. Na direita aqui, Roleiser, Veron, Miguelito e William Bigode, que também pode jogar aqui de segundo atacante. Matheus Xavier, Barreal, Guilherme e na centroavância, Tiquinho, David Washington e Luca Meireles. Aqui a gente separou 36 jogadores. E olha que eu nem coloquei, nem colocamos o Sandri, por exemplo.
A real é a seguinte, tá inchado, tá inflado esse elenco. Essa é a primeira questão. E aqui alguns jogadores vão ter que sair. Quais são esses jogadores para que... Primeiro que o próprio Caixinha começou a temporada dizendo que gostaria de um elenco mais enxuto para que pudesse ter mais oportunidade para a base. Então vamos esquecer aqui quem é da base, como Matheus Xavier, Luca Meirelles. Vamos esquecer aqui, por exemplo, o Bom Tempo, o Ian. O Bom Tempo, se bem que o Bom Tempo ele já é praticamente um jogador do profissional hoje, né? Virou titular da equipe nesse momento e no máximo vai ser um 12º jogador. Então, mas por exemplo, o Vinícius Lira, o Kevson, vamos ver o que vai acontecer. Mas fato é que o Santos hoje tem 3 goleiros. Desses 3 goleiros, 2 brigam por posição, um é absolutamente titular, vem sendo um dos melhores jogadores do campeonato, que é o Brazão, e o Santos tem um João Paulo que tem uma liderança muito forte, uma ascendência muito forte sobre o elenco, é um jogador que não tem feito bico, e um jogador que o Santista sabe que pode contar caso aconteça algum problema com relação ao Brazão. Então o Santos está bem servido na questão de goleiros, né? Na lateral direita, o Santos tem o Sherman. Eu já disse aqui que gosto muito do Aderlan, mas fato é que o Caixinha liberou o Aderlan para negociar com o Santos quando ele era o técnico do Bragantino. Eu não sei se ele vai contar com o Aderlan, ainda mais o Aderlan voltando de lesão de cruzado, com a idade mais avançada. Essa para mim é uma incógnita, tá? O aproveitamento ou não do Aderlan. Ele conta sim com o Léo Godoy, já falou isso na coletiva. E o Rainer é uma peça para mim que vai sobrar aqui, eventualmente. O Rainer é um jogador que o Santos precisa buscar um clube, um jogador que o Santos precisa se desfazer. Na linha de zaga, vamos para a lateral esquerda primeiro. O Santos tem titular o Escobar, o reserva imediato que é o Souza, que se machucou, volta acho que em 2 meses, né? Teve uma lesão que não é simples. Aí tem revezado no banco o Kevson e o Vinícius Lira. O Vinícius Lira chegou a jogar alguns jogos, foi titular no jogo contra o São Paulo, foi muito bem, mas o Kevson meio que depois tomou a posição dele ali na reserva para o Escobar. Fato é que o Santos tem 3 reservas aqui que são jovens jogadores. O que eu faria aqui? Eu não manteria os 4, eu tentaria emprestar alguém. Aproveitaria o Paulista para entender quem vai ser de fato a terceira opção do Caixinha e tentar emprestar alguém. Por que emprestar alguém? Porque é muito melhor para desenvolver um jogador jogando em outro lugar do que propriamente ele ser a 4ª opção da lateral esquerda. Ele dificilmente vai pisar em campo no ano de 2025 pelo Santos se ele for só a 4ª opção e só treinar. Eu emprestaria um desses jogadores. Quem que eu emprestaria aqui? O Kevson. Acho que ele jogou muito bem. Que jogo que foi que ele entrou e jogou muito? Foi alguma vitória recente do Santos importante, que ele entrou e jogou, não vou lembrar agora o jogo, mas ele entrou e jogou bem pra caramba, foi muito físico. Talvez inclusive tenha sido contra o São Paulo no segundo tempo, agora eu tô na dúvida. Mas enfim, o fato é que ele entrou bem, só que eu não vejo o Kevson, tecnicamente falando, próximo de Vinícius Lira e Souza. Acho que são jogadores melhores tecnicamente, e é um cara que eu liberaria por empréstimo. Então Kevson e Rainer seriam os 2 primeiros jogadores que eu me livraria aqui desse elenco. Vamos para a zaga. O Santos tem 5 zagueiros hoje à disposição. O Santos tem a dupla titular nesse momento, que é Gil e Zé Ivaldo, mas o Santos conta com o Luan Pérez, que é um zagueiraço para o banco. Todo mundo fala, o Luan Pérez tem que ser titular. Eu acho que tecnicamente é o melhor zagueiro do elenco, mas em termos de zagueirar mesmo, de ganhar duelo defensivo, tanto por baixo como pelo alto, o Gil e o Zé Ivaldo hoje para mim estão acima. O Santos tomou alguns gols com falhas individuais esse ano do Luan Pérez, tanto pelo chão como pelo alto. O drible que o Caleri deu no jogo Santos e São Paulo em cima do Luan Pérez foi vergonhoso. O gol que a Ponte Preta fez pelo alto lá no Moisés Lucarelli, com ele marcando absolutamente ninguém, foi uma vergonha também. Então assim, eu gosto muito do Luan Pérez, mas nesse momento eu concordo com o Caixinha. Para mim a zaga é Gil e Zé Ivaldo. O fato é que o Luan Pérez pode ser aqui até um 12º jogador, um cara que eventualmente numa estratégia diferente pode jogar pela lateral esquerda, como fez contra o Corinthians, numa mudança eventual de esquema, liberação mais do volante, como ele fez contra o Corinthians e que deu certo até o Santos tomar o gol. Então é um jogador que vai eventualmente entrar bastante nessa disputa, nesse elenco ao longo de 2025, até porque zagueiro também costuma tomar muito cartão. E aí o Santos tem o João Basso, que é outro jogador, esse para mim é o mais preocupante, é um jogador que depois das atuações dele eu não contaria. É um jogador que tem mercado em Portugal, por exemplo, o Santos poderia se livrar facilmente. E
eu traria um outro zagueiro para o lugar. Teria trazido um outro zagueiro para o lugar, ou teria subido algum zagueiro da base para o lugar do Basso. Eu não confio no Basso. O próprio Caixinha disse que vai seguir confiando no Basso. Ele falou sobre ter tido 10 duplas diferentes de zagueiros no ano de 2023, né, que foi o ano que ele foi bem lá no Brasileirão, pelo Red Bull Bragantino, e que tinha zagueiros que eram muito bons, mas que quando falhavam saía gols. E tinha outros que às vezes quando falhava nada acontecia. Vocês viram a falha do Gil, quando ele furou lá, nada aconteceu. As falhas do Basso resultam em gol. Ele fala, não dá para explicar esse tipo de coisa, mas é o que geralmente costuma acontecer. É um jogador chama gol pra caramba, e eu acho que ele não tem velocidade, ele não tem força física. A liderança dele, por exemplo, quando o Depay foi lá empurrou ele, jogou ele longe e depois deu um empurrão no brasão, ele olhou pra trás, nem foi cobrar o cara, sabe? Mole, banana. Eu não sou fã do Basso, mas nem 1 milímetro, é um cara que eu jamais contaria. Então esses 3 jogadores até aqui, Basso, Kevson e Rainer, o Kevson emprestaria, o Basso e o Rainer tentaria vender, tentaria me livrar de alguma maneira. E temos o Luizão, que não tinha entrado bem até o jogo contra quem que foi que o Santos ganhou de 3-0 domingo passado? Contra o Água Santa. Ele entrou contra o Água Santa, eu me perco com esses times do Campeonato Paulista, é tudo a mesma coisa, desculpa. Mas entrou pelo lado esquerdo e ele me surpreendeu. Finalmente ele fez um bom jogo naquele segundo tempo. Foram poucos minutos, mas ele fez um bom jogo. Eu acho que é um jogador para fazer parte do elenco mesmo, para ser a 4ª opção aqui na zaga e eventualmente a 5ª se o Santos trouxer alguém para repor o Basso. Eu acho que no Campeonato Brasileiro, essa reposição aqui do Basso seria muito importante. Pro Campeonato Brasileiro, inclusive eu reporia o Léo Godoy. É um jogador que eu não contaria como reserva do Sherman de jeito nenhum. Se o Aderlan for esse cara, o Léo Godoy virar a 3ª opção, ok. Mas se ele não contar com o Aderlan, eu contrataria um jogador para ser ou titular, ou para ser reserva do Sherman, que seja um pouco melhor que o Léo Godoy. É o que eu faria para o Brasileirão. Já são 2 nomes, um zagueiro e um lateral direito. Aí o Santos tem aqui os primeiros volantes, né? Schmidt e Rincon. Cara, assim, o Rincon estava muito bem como primeiro volante, não tenho o que falar dele. Toda vez que ele entra bem. Mas o Schmidt tomou conta, ele deu um dinamismo diferente desde o jogo que ele entrou contra o Corinthians. E eu acho que o Santos está bem servido aqui. O próprio Thiago Maia pode vir a ser esse 5. Eu já falei, o Pituca jogou assim na época de 2019, ali vários jogos com o Sampaoli. Tinha jogos que ele era 8, que você tinha o Alisson, mas tinha jogos que ele era o número 5, ele era o para-brisa, e foram para mim os melhores jogos do Pituca jogando dessa forma. Então eu acho que o Santos está bem servido na posição aqui de primeiro volante. A gente nem colocou o Zé Rafael, que pode também ser um primeiro ou um segundo volante, porque o caso do Zé Rafael aqui é uma incógnita, né? Ele passou por uma cirurgia, estava em campo hoje, vi um vídeo dele em campo hoje, e fato é que a gente precisa esperar clinicamente a evolução do jogador para ver primeiro se o Santos vai assinar o contrato, essa é a primeira incógnita, e se assinar, se ele vai... Cara, eu acho se o Santos assinar o contrato com o Zé Rafael, é bom ter certeza que o Zé Rafael vai render, né? Mas a gente sabe como que o futebol é. O Santos assinou com o Ricardo Goulart no passado também, o cara não tinha a menor condição física de jogar. Então esse é meu temor, mas eu acho que a diretoria do Santos, o departamento médico do Santos, até aqui tá indo muito bem nesse plano de, continua sendo do Palmeiras, o Palmeiras pagando salário, etc e tal, e a gente, se eventualmente precisar, se a gente confiar na recuperação plena do jogador, a gente assina o contrato 3 anos e começa então a pagar os salários do volante do Santos. O Zé Rafael pode fazer a posição de número 5, uma posição de segundo volante. E você tem o Aguaio também, como eu falei, que a gente não sabe se vem por elenco profissional, mas é um cara que no sub-20 do Paraguai tem só 18 anos. Ele jogava como primeiro homem aqui. Era o cara também para fazer o para-brisa. Então o Santos para mim está muito bem servido nessa posição. Como camisa 8 também, o Pituca caiu, eu acho que eventualmente para jogar nessa posição aqui, nesse corredor esquerdo, ele pode ser muito útil na temporada. O que tem acontecido não é isso. Ele tem caído pelo corredor direito aqui e não tem estado bem. Contra o Noroeste, depois eu fui ver a reprise novamente, não que ele tenha entrado mal, mas novamente ele entrou pelo corredor direito.
todo aquele meu vídeo que eu fiz para o Pituca, parece que ele não assistiu ou não deu a menor bola, né? Ele continua jogando em posições que ele não rende. E aí assim, eu lavo as mãos. Se ele se queimar com a torcida, azar o dele. O jogador tem que ter personalidade de chegar pro técnico e dizer, nessa posição não jogo porque eu não tô jogando bem. E me parece que ele não tem tido essa personalidade. Eu lamento muito isso. Eu sei que o jogador tem que respeitar o treinador, a hierarquia, mas é a carreira dele que está em jogo, é uma relação dele muito maior com a torcida que está em jogo. Me parece que o Pituca tem sido bem omisso nesse sentido. Infelizmente não se fazem mais jogadores como antigamente que batiam o pé. É uma pena, mas eu sigo fã do futebol do Pituca e acho que ele pode, assim como o Schmidt, recuperar o melhor futebol dele ao longo da temporada. Futebol é confiança. Futebol é confiança. Muitas vezes a gente dá um jogador como morto e quem falava do Schmidt? Quando o Santos tomou aquele gol do São Bernardo, ele sendo arrastado, mal marcando, com o pé parado no chão, todo mundo querendo matar o cara vem de 3 jogos seguidos muito bons, com o presidente falando de seleção brasileira para ele. Futebol é assim, é dinâmico, entendeu? Então a gente não pode também decretar o falecimento de um jogador, porque ele sempre pode se reerguer, reagir. Mas fato é que o Santos tem aqui Pituca, Thiago Maia, Bom Tempo e Ian. O Ian seria a peça da base aqui que entraria numa eventual oportunidade. Eu acho até que é um jogador que, diante das contratações que o Santos está fazendo, o próprio Aguaio, se o Zé Rafael for incorporado a esse elenco, eu acho que é um jogador também para ser emprestado. Gosto muito do Ian, queria muito vê-lo ter minutagens. Ele começou nos jogos treinos, quando o Santos jogou lá com o Atlético, no primeiro jogo do Caixinha, o Ian foi titular e não aproveitou. Eu não vi o jogo, mas segundo relatos ele não foi bem, foi muito tímido. Eu acho que o Ian é um jogador que, dado o número de contratações que o Santos está fazendo para esse setor aqui, é um jogador que deve ter muito pouco espaço esse ano e é um jogador muito promissor. É um jogador que, se eu não me engano, o Santos renovou o contrato há pouco tempo. É um jogador que eu emprestaria para que ele tivesse mais rodagem. Um Juventude, como foi o Lucas Barbosa no passado. Eu acho que um time de Série A pode absorver o Ian. No mais, um time de Série B, que ele vai ganhar cancha, vai jogar os jogos. Eu acho que seria muito importante para o Ian. Então aqui já são 4 jogadores, né? Entre empréstimos e vendas que eu me livraria. Kevson, Basso, Rainer e o Ian. Na camisa 10 aqui a gente tem o Neymar, que é o titular da posição. Colocamos o Tassiano, que entrou no lugar do Neymar no jogo, e o Soteldo, que vinha entrando no lugar do Neymar. Eu acho que o Soteldo pode jogar como titular na ponta direita, até o próprio Roleiser. Se continuar do jeito que está, com o Soteldo jogando a bola que está, o Roleiser meio que começa no banco. Né? O técnico dificilmente vai bancar o Soteldo para colocar o Roleiser que acabou de chegar. Tem essas coisas da hierarquia do elenco, mas o Soteldo é um cara que pode jogar nas 3 aqui. Fato é que a maioria dos jogos ele jogou pelo centro esse ano, ele vinha sendo o cara do centro até a chegada do Neymar, e contra o Corinthians ele entra na posição do Neymar nos últimos 2 jogos apenas que ele cai pelo lado direito, embora ele já tenha jogado outros jogos no lado direito aqui no campeonato. Mas o Santos tem 3 meias aqui bem interessantes. O Santos tem o Neymar, que é um gênio, o Santos tem o Soteldo, que seria um meia mais armador, e o Santos tem o Tassiano, que é mais um ponta de lança, um cara que entra na área, entra mais como segundo atacante, tem uma característica parecida com o que a Juliano oferecia na temporada passada, tanto que fez gol dentro da área, depois da assistência de cabeça do Tiquinho. Então o Santos para mim está muito bem servido aqui na meia também. Aí vamos para a ponta esquerda. O Santos tem hoje o Guilherme, o Santos tem o Matheus Xavier, o Santos tem o Barreal, e o Santos tem o próprio Soteldo. A gente só não coloca aqui para duplicar, mas o Santos tem 4 hoje opções, fora assim a própria 5ª opção, que é o Veron. O Veron também joga de ponta esquerda. Então o Santos hoje tem um titular que é o Guilherme. O Barreal é um jogador de corredor que pode eventualmente num jogo de 3 zagueiros, com o Luan Pérez fossa lateral, ele pode ser ala, ele pode ser num tripé de meio, o meia pela esquerda, na posição, por exemplo, a Schmidt, que o Santos joga às vezes Schmidt, Neymar e o próprio Soteldo aqui de meia, ou o Bom Tempo aqui de meia, num tripé. Ele pode fazer o tripé pela esquerda, fazer o Neymar vir um pouco mais pela direita. É um cara que ocupa muito esse setor da esquerda, mas veio como ponta esquerda, é um jogador diferente do Guilherme. Como ele é canhoto, ele vai sempre buscar a linha de fundo, o cruzamento, a velocidade, a finalização. Ele tem um balaço de perna esquerda, é um ótimo cobrador de faltas. Eu acho que é um jogador que vai
que vai ter minutagem, uma minutagem interessante ao longo da temporada. A gente tem aqui também o próprio Gabriel Veron, que pode fazer esse lado esquerdo. O próprio Soteldo, eventualmente, num jogo que joga, sei lá, o Neymar de 10, Soteldo pela esquerda, o Roleiser pela direita e na frente o Tiquinho ou o David Washington. Dá tranquilamente para montar um time assim. Então o Santos hoje tem pelo menos 5 opções para ponta esquerda, né? Contando inclusive com o Matheus Xavier, que também faz a direita, que é um moleque da base. O Matheus Xavier é um jogador que vai ter oportunidade. O Matheus Xavier ainda tem idade. Então, o que eu faria com o Matheus Xavier? Eu não emprestaria, mas eu deixaria ele apto para jogar o Sub-20 nessa temporada, para ele poder ir pegando cancha até ficar mais pronto para eventualmente subir, né? Eu gosto muito do Matheus, mas eu deixaria ele, como você tem muita opção hoje nesse setor, eu deixaria ele tentar dar minutos para ele, porque esses jogadores precisam jogar. Precisam estar em atividade o máximo de tempo que eles puderem. E eu acho que o Matheus tem que voltar para a base, eventualmente subindo para o profissional. Mas é um jogador que eu boto muita fé. Na ponta direita aqui, o Santos tem o Roleiser, que chegou com status de titular. O próprio Soteldo, que pode fazer essa função e tem feito como titular. O Santos tem o Veron, que é mais direita do que esquerda. O Miguelito, que a gente já falou aqui, eu falei recentemente, que deve ir para o Dinamo de Kiev. E o Bigode, que esse é brincadeira de mau gosto, esse cara tá no elenco ainda. É um absurdo, né? O próprio Caixinha falou sobre ele. Se um dia a gente vê o Bigode pisar em campo, desculpa, o Caixinha tem que ser criticado. Tem a menor condição, é um jogador que o Santos tem mais esse ano de contrato, né? Numa negociação assim que eu até entendo. Lá atrás, quando o Bigode chegou, o Santos precisava de jogador com perfil de Série B, aí você dá um contrato para ele com renovação automática se ele cumprir as metas. O problema foi que o Santos estipulou metas muito fáceis de serem cumpridas. E mesmo o Bigode não sendo titular na Série B, ele conseguiu cumprir essas metas entrando de vez em quando nos jogos. Então é uma pena que a gente veja o William Bigode. Esse jogador, para mim, seria o caso aqui do Santos rescindir. Para mim é rescisão, paga o que tem que pagar e fala, vai ser feliz, vai buscar sua felicidade em outro lugar, aí você joga em outro lugar. Aqui para mim é caso de absoluta rescisão. O Miguel, já dei minha opinião, acho que é um jogador que pode ser emprestado sim, e aqui o Santos contaria, Roleiser é só o Veron pela direita? Não, tem o Soteldo que faz aqui a direita também, o próprio Matheus Xavier, que eventualmente pode ali jogar jogos do Sub-20 profissional, pode fazer essa posição. O David Washington pode fazer essa posição também. Aliás, o David Washington fez todas as posições do ataque, está na base. Ele era o centroavante, mas ele fez a ponta esquerda, fez a ponta direita e fez a meia. O Caixinha, quando falou David, sem citar o nome do David, porque ainda não tinha assinado, ele fala, o Santos está buscando um jogador aí que pode jogar tanto entre linhas, como pode atacar espaço, jogar aberto, jogar como centroavante. Então, ele enxerga no David Washington também esse cara, que é um cara mais móvel. E lá na frente, o Santos tem um trio de centroavantes respeitável. O Tiquinho, embora tenha jogado melhor nesse último jogo, feito gol, dado assistência, é um jogador que... E também tem entrado bem no jogo contra o Água Santa, fazendo aquele pivô no gol que acabou sendo a assistência do Neymar para o Guilherme. Ele faz um pivô legal e depois segura um zagueiro. Ele não jogou nada contra o Corinthians e vinha de 3 jogos sem jogar bem. O Caixinha atribuiu isso à parte física, porque ele já estava jogando muito mais do que ele tinha jogado ano passado em termos de sequência de jogos. É um jogador que eu gosto muito do estilo dele, mas a questão física me preocupa um pouco ainda. Acho, apenas palpite, que o David Washington, com o tempo, mais cedo ou mais tarde, vai tomar a posição aqui. Tá? Acho que é o que vai acontecer. Mas o Tiquinho é um baita 9 e a gente tem ainda uma terceira opção como o Luca Meireles, que esse sim é um jogador que eu também... É que o Luca... E assim, a gente acha que o Luca Meireles, por ele ter jogado vários jogos, ele estava jogando no Sub-17. É um jogador que tranquilamente pode jogar o Sub-20 esse ano. E eu não vejo problema nenhum do Luca Meireles não voltar de vez para a base, mas ficar sendo utilizado em jogos da base para pegar cancha, para pegar minutagem. Ele veio do 17 direto para o profissional, pode passar pelo Sub-20, pode ganhar casca. O Caixinha já tinha dado entrevista sobre ele, dizendo que é um jogador ainda que carecia de ter mais, ser um pouco mais fominha, às vezes ir mais para o gol, pensar no gol, finalizar mais. Ele pode evoluir isso lá no Sub-17, no Sub-20, então é um jogador que é a terceira opção aqui, gosto muito, mas eu não sei nem se ele é a terceira opção, porque me parece que a terceira opção é o Tassiano. Quando no jogo agora contra o Água Santa, o
Caixinha não teve o Tiquinho, quer dizer, teve o Tiquinho no banco, mas preferiu dar um pouco, tirar o Tiquinho do time. Você não tinha o David Washington ainda, que ainda não foi relacionado, só vai poder se relacionar a partir da próxima fase. Quem jogou não foi o Meirelles, foi o Tassiano de 9. Então hoje ele não é a terceira opção, ele é a quarta opção. Ele é a quarta opção, né? Para essa centroavance. Então é um jogador que eu acho que pode viver aí bastante na base e também quando precisar no profissional. Não vejo que ele vai ter muitos minutos ao longo desse ano, não. Com o David Washington, Tassiano e o próprio Tiquinho ali para essa posição, acho muito pouco provável que o Lucas Meirelles vá ter muita minutagem esse ano num jogo, só num jogo aqui e acolá. Eu acho que o ano dele vai ser na base, como deve ser do Matheus Xavier também. Então é isso, desse elenco aqui, quem que eu meio que tirei? O Xavier para voltar para a base, o Lucas Meirelles mesma coisa, o Miguelito empréstimo, o Bigode rescisão. Então aqui a gente está falando de 4 nomes. Falei do Ian empréstimo, 5 nomes. Falei do Kevson empréstimo, 6 nomes. Falei do Rainer, que para mim vem do rescisão, 7 nomes. João Basso, mas esse teria que ser reposto, né? 8 nomes. Eu me livraria desses 8 jogadores para a competição, né? Para o campeonato, para o decorrer da competição. E aí, você tira 8, aqui você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 35 jogadores aqui e eu não coloquei nem Zé Rafael e nem Aguai. Então são 37 jogadores. Você tirando 8 jogadores, você ficaria com 29. Ainda assim, com 29, é um elenco cheio. O Santos hoje está com um elenco inflado. O elenco acima do que o Caixinha disse que queria trabalhar. Então, hoje o Santos tem que entender quem são os jogadores que ele vai se livrar, quem são os jogadores que ele eventualmente vai emprestar, os jogadores que ele vai rescindir e os jogadores que ele vai retornar para a base. Para o Santos ter um elenco de alta disputa para o Campeonato Paulista. Já falei, para o Campeonato Brasileiro, as posições que eu contrataria, claro que a gente vai agora, com o elenco formado, entender quem serve e quem não serve. Se o Veron vai servir, se não servir, se o Barreal vai servir, se não vai servir, qual vai ser o desempenho do Roleze, que veio por um valor muito caro, o David Washington, que veio por empréstimo, vai ser esse cara todo ou não vai ser, é o reserva imediato do Tiquinho, ou de repente o próprio Tassiano se estabelece à frente do David como esse cara, por ser um cara mais experiente. O Thiago Maia vai jogar como primeiro, vai jogar como segundo, ao lado de quem? O Bom Tempo vai ser reserva, vai ser titular, né? Tudo isso precisa ser... A gente precisa entender ao longo da temporada. O Sherman vai conseguir mesmo, depois desses 2 jogos muito bons, tomar conta da lateral. O Santos vai precisar de mais alguém para ser titular. Reserva para mim já precisa, embora eu goste muito do Aderlan, pontuei aqui. Então assim, a gente vai ter que ir entendendo o desempenho desse time ao longo dessa temporada até o meio do ano, até a janela novamente se abrir. Quando a janela se abrir, eu traria aqui mais um zagueiro para ser titular. Meu nome seria o Veríssimo, eu iria buscar, tentaria trazer um lateral direito para ser titular. E lateral esquerdo, para mim, o Santos está bem servido. É mais isso, um zagueiro e um lateral. E aí, claro, observando as posições ali, o que tem acontecido no elenco nas outras posições. Se o Santos conseguir um zagueiro de alto nível e um lateral direito de alto nível, o Santos tem elenco para brigar pelo título brasileiro. Pode parecer exagero, etc. Vai depender muito do trabalho do Caixinha. Eu vou fazer um vídeo sobre o Caixinha, se eu mudei de ideia ou não sobre o Caixinha. Vou falar bastante coisa a respeito aqui do Caixinha. Vou esperar o jogo de domingo, porque o Santos precisa se classificar. É um jogo que precisa passar pela avaliação. A primeira fase do Santos não terminou, mas terminada a primeira fase eu vou fazer um vídeo aqui a respeito dos prós e contras, do que eu tenho pensado atualmente do Caixinha, que foi um técnico que eu já cheguei a pedir a cabeça. Vou falar bastante sobre isso. Então, eu acho que se o trabalho do Caixinha melhorar como parece que está melhorando, é um elenco do Santos que pode brigar pelo título brasileiro. Não se espantem com isso. Tá? Quando você olha os elencos aí concorrentes, tem elencos melhores? Tem, principalmente às vezes do meio para trás em posições, mas do meio para frente, hoje o Santos tem um time muito interessante, com várias opções para todas as posições, inclusive opções para você mudar o esquema. Enfim, eu acho que é um time que pode tentar ser agressivo contra qualquer um no Campeonato Brasileiro e pode sim buscar um título inédito para o Neymar, por exemplo, que nunca venceu um Campeonato Brasileiro na vida. Então,
A Copa do Brasil também, enfim, eu acho que Copa do Brasil ele já ganhou, mas eu falo, o Santos pode brigar por qualquer título que vai disputar esse campeonato com esse elenco. Acho que é um elenco muito interessante, um elenco muito melhor, um elenco que o Santos gastou. Eu não sei se os gastos nesse elenco necessariamente, principalmente com o Thiago Maia e o Roleiser, que vieram por uma bala, o próprio Tassiano, se isso tem a ver já com algum sinal de algum aporte diferenciado que pode chegar no meio do ano. Mas o fato é que, independentemente disso, o Santos hoje tem um elenco fortíssimo para a disputa das 3 competições. Alguns ajustes, zagueiro, lateral direito. Mas é um elenco bem forte, desde que o time mostre evolução tática e técnica dentro de campo, porque física também já demonstrou. O Santos fisicamente nos últimos 2 jogos foi muito bem. E aí, assim, muita gente pode se surpreender ao longo da temporada com esse elenco do Santos. Quero saber o que você pensa, qual que é a sua opinião sobre esse elenco do Santos. Comenta aí, a gente vai se falando, não se esquece do like, um grande abraço e até o próximo vídeo.